Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui juntos mais uma vez para a gente compartilhar da palavra, para a gente clamar do Senhor aquilo que a gente precisa para o nosso coração. Às vezes tem coisas que estão lá dentro incomodando, não é? E a gente precisa colocar diante do nosso Deus. A gente também tem muitos motivos de ação de graças ao nosso Senhor e é bênção demais a gente poder orar e poder também adorar o nosso Deus. Vamos começar esse tempo bom da gente aqui, adorando o nosso Deus em oração. Pai, nós te adoramos então, Deus. Rendemos, Pai, louvores a ti, Senhor, porque o Senhor é digno de receber, Pai. Porque é somente pela graça tua, Deus, que estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem nos animado, Pai, na tua palavra, Pai. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor seja com todo esse tempo que a gente tem aqui. É um tempo dedicado a ti, Deus. É uma devocional tua, Deus. E a gente espera ouvir a tua voz então, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso? E logo depois desse tempo bom de adoração a Ele, a gente volta e a gente vai compartilhar da palavra, tá certo? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus,
precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou.
Povo de Deus, vamos compartilhar da palavra? O texto da gente está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 14. É uma narrativa, é um texto relativamente longo, mas com lições importantes demais para a gente. Então, a gente vai lendo o texto e vai conversando, esclarecendo alguns pontos, né? E depois a gente faz uma aplicação, tá certo? Diz assim: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Ele fez tudo sem informar nada a Saul. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migrom, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitude, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Um se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmais, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo a tua disposição. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos aonde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Então, Jonatas, ele sai na surdina. Ninguém sabia que ele tinha saído, uma pequena tropa ali com ele, e ele vai ao encontro do arraial dos filisteus. Então, para o coração dele, ele diz assim: eu vou lançar aqui um teste. Se eles disserem assim, eu chegando lá, e eles disserem: a gente vai aí onde você está, aí ele iria recuar talvez. Mas se ele dissesse assim: venha para cá, e chamasse para a briga, e Jonatas sabia que aquilo era um sinal claro e inequívoco de que era o Senhor que estaria com eles. E eles iriam. O escudeiro de Jonatas permaneceu ali fiel com ele o tempo todo, né? Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Eles afrontaram e eles chamaram, né, para a briga. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas. Ele subiu engatinhando, era íngreme, né? E o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Uma geira era um campo cultivado, né? Em cerca de meio campo ali de cultivo, Jonatas matou perto de 20 homens, né? Ele era bom de briga, o homem, ele e o escudeiro dele. Houve grande espanto no arraial do campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Quando começou aquela confusão, e os filisteus, eles viram que não podiam fazer frente, aí eles arrefeceram os ânimos, começaram a ter medo, e aí começou a ser um terror de Deus. Em outras palavras, o povo começou a ter medo do Deus de Israel, não é? Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá.
Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Então parece que Saul aqui tem um lampejo de bom senso, e ele diz assim: olha, peraí, traz a arca de Deus, porque está faltando Jonatas e o escudeiro dele. Tem alguma coisa errada, vamos ter um tempo aqui de esclarecimento diante de Deus, né? Então parece que nesse momento Saul, ele brilha uma luz, né? Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. Então, Saul, ele era uma contraposição aqui de Jonatas. Jonatas, ele tinha um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. Então, ele conversa com Deus, ainda que a batalha esteja para acontecer, ou no calor da batalha. Em contrapartida, Saul, ele entende que Deus ele é um ser que precisa ser invocado através de diversos meios e que, não cumpridas as devidas formalidades, Deus ele não se pronunciaria, como se fosse uma espécie de Deus pagão. Os deuses pagãos, por exemplo, dos filisteus, Baal, é que funcionavam assim, mediante muitos rituais. No entanto, pessoas que levam a Deus assim, entendem Deus também como mais um ritual e mais uma formalidade. Então, na ordem de prioridades, o que é determinado é que o urgente tome conta, ainda que haja uma inversão aqui. Atenção, nem sempre tudo que é urgente é essencial. O essencial aqui para Saul, era ele orar a Deus, buscar a Deus. No entanto, ele faz o caminho oposto. Antes dele orar, antes dele buscar, ele vai acudir a uma situação. Porque ele se deixou levar pelo calor do momento e pela emoção. Ele disse, então desisto, eu não quero mais orar, eu quero agora ver o que é que vai acontecer. Né? Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Então, o Saul sai de forma intempestiva, houve uma grande confusão, né? Era filisteu matando filisteu, hebreu, e olha, uma confusão só. Mas no final daquele dia foi Deus que livrou. E é importante que a Bíblia fale, é importante a gente saber que Deus livrou. Porque a depender, se fosse depender da estratégia militar que Saul adotou, tudo seria um desastre, não é? Saul ele agia de forma intempestiva. E a gente vai entender um pouco mais à frente o porquê isso daí era desse jeito. Saul ele tinha uma personalidade frágil exatamente pelo distanciamento que ele tinha de Deus. Isso vai se tornar mais claro ainda. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo, perdão, irmãos, teu pai conjurou solenemente o povo e disse, maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas, meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto
Mas se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. A gente vê um primeiro altar que Saul edifica contra Deus, agora ele fica para Deus, mas mais uma vez muito controverso. A gente entende então por que as coisas com Saul eram tão atrapalhadas e tão complicadas. Quando a gente compara a atitude de Jonatas e a atitude de Saul, a gente vê um abismo de diferença. Jonatas, ele tem um plano quando ele sai à batalha, né? Ele ora durante a batalha, ele pede a Deus esclarecimento. Por outro lado, Saul, ele age de forma reativa, né? E o pior disso tudo, por que ele agia dessa forma? Porque ele entendia que as coisas eram dele e para ele. Aí a gente não pode deixar passar batido esse detalhe que está aqui no versículo 24. Ele faz um voto, uma conjuração a todo o povo, dizendo assim: ninguém vai comer nada, todos vão ficar de castigo, até que os meus inimigos, veja só, eu me vingue deles, para que me vingue de meus inimigos. Então, Saul, ele coloca Deus à parte. Mais uma vez, Saul trata Deus como um acessório e não como o Senhor. Ao contrário de Jonatas, que tratava Deus como o Senhor da vida dele. Então, o que vai acontecer aqui é que Saul ele vai conjurar o povo e dizer assim: ninguém come nada até que os filisteus sejam totalmente derrotados. Só que era muito filisteu, não é? E aí houve essa primeira batalha e o povo estava exausto. Mal comparando, meus irmãos, a gente está diante daquela situação em que há uma grande competição acontecendo, né? E o povo tinha ido para essa grande competição e estava exausto. De repente você participou até da corrida daqui da igreja, você sabe do que eu estou falando, né? Você de repente já participou de alguma competição desse tipo e sabe do que eu estou dizendo. Há um momento que você cansa, você fica exausto e você vai precisar de um alento, comer alguma coisa, beber água, né? Descansar. O povo estava fisicamente abatido. Quer dizer, por conta de uma conjuração, um voto que Saul faz consigo, ele vulnerabilizou o próprio povo dele. Só que, no meio disso tudo, lá vem Jonatas, sem saber de nada. Jonatas olha para o chão e tinha mel no chão, meus irmãos. Ali, né? De repente, colmeias que tinham feito a sua casa, o seu ninho ali no chão. E Jonatas pega ali, aí toma o mel, e o mel, ó, açúcar, né, glicose, ele deu aquela levantada, recobrou o ânimo, os olhos brilharam, aí ele diz assim: olha só, gente, a gente precisa comer, olha isso. Aí o povo fala: mas olha, foi o seu pai, e se a gente comer, a gente vai morrer, né? O povo aqui estava completamente temente a Saul, que ele iria fazer isso mesmo. Aí Jonatas diz: não, mas isso está errado, isso não pode. Jonatas, ele entra em discordância com o próprio pai, ele vê a situação do povo e ele decide agir em favor do povo. E o povo estava com tanta fome que o povo voou nos despojos dos filisteus, matou os animais no chão e comeu um negócio com sangue. E assim, ou cru, ou muito mal passado, isso era contra a própria lei de Deus, não é? Aí chega a informação para Saul, Saul diz assim: para tudo, para tudo.
Vocês vão trazer para cá os bois e ovelhas de vocês, vão assar direito esse negócio e vão comer, né? Quer dizer, ele já esqueceu completamente a palavra dele, já deixou de lado a palavra dele. Mais uma vez ele é reativo, ele age não de forma propositiva, não toma iniciativa, mas ele reage à situação toda. Esse era Saul. Quando a gente não tem uma definição de quem Deus é na vida da gente, de fato, às vezes a gente fica assim perdido nas nossas decisões, não é? A gente às vezes é líder, inclusive é o pai da família, mãe, né? Ocupa algum cargo de liderança, mas se a gente não tem Deus bem definido como o Senhor na vida da gente, a gente não escuta muito bem a voz de Deus, a gente fica assim, reativo, perdido, não é? A gente precisa, então, ouvir a voz do nosso Deus constantemente e pedir a Ele direção. Isso não significa que imprevistos não vão acontecer, mas enquanto o espírito da gente estiver pronto para as circunstâncias, completamente desarmado de toda ansiedade, de todo medo, mas confiante em Deus, até os próprios imprevistos, eles se tornarão escadas por onde a gente vai subir. Então, a grande lição até aqui é, olhe para o exemplo de Jonatas, um homem temente a Deus, que somente ele e o escudeiro fizeram um grande estrago no arraial dos filisteus. E olhe para Saul aqui. Ele tinha todo o poderio e 600 homens com ele. E agora ele está se mostrando assim um rei fraco, um líder fraco, que nem arca com a palavra dele e ao mesmo tempo que é reativo a tudo o que ele faz. E esquece de orar, deixa para lá. Enfim, mais uma vez agora, a gente vai se ver com o Saul querendo assim tomar as rédeas da situação, não é? Perdão, irmão. E ele está tentando agora retomar o controle de tudo. E a gente vai ver o que vai acontecer. Versículo 36. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel. Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Nem Saul lembrava do que ele tinha determinado, do que tinha sido feito, da decisão tomada. Ele não sabia de nada. Ele disse assim: olha, a gente vai, e Deus se calou. E ele disse assim: então aí tem alguma coisa errada. Deus, ele sempre reivindica o senhorio dele, né? Sempre. Não há um milímetro sequer que Deus ele não reivindique para si. É tudo de Deus. Então, o silêncio de Deus também fala muito ao coração de todos nós. E aí é quando Saul, ele para e ele diz assim, ó, vamos entender, tem alguém aqui em pecado, não é? Então, versículo 39 diz: porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao povo, falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Então a culpa não estava no povo, estava ali entre Saul e Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me. Versículo 42. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então, Jonatas ele se entrega. Ele diz assim: olha, eu estou pronto.
eu estou pronto aqui para o que o senhor quiser. Quer me matar, pai? Me mate. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Então Saul também, ó. Então, Saul ele faz uma conjuração, ele vê que Jonatas quebra a conjuração e ao mesmo tempo ele agora vai matar o próprio filho, né? Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe dá de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim, o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua. Os nomes das duas filhas eram o da mais velha Merabe, o da mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que havia os agregava assim. Então a gente vê o seguinte aqui, meus irmãos. No final da história, o Saul, ele mais uma vez sendo reativo, ele diz assim: eu vou matar Jonatas. E o povo aqui se levanta e diz assim: mas Deus está com Jonatas, viu, Saul? Jonatas, ele era esse homem de Deus que estava disposto, inclusive, a morrer. E o povo foi que disse: não. Se foi o próprio Jonatas que matou os filisteus, que salvou a gente, por que é que a gente ia matar ele? Né? Então, o povo de Israel conseguiu reconhecer Deus em Jonatas, que o próprio Saul não conseguiu reconhecer. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece com a gente. A gente traça para a vida da gente um roteiro de Saul. A gente está diante de uma situação grave, né? As coisas começam a se resolver, a gente esquece de orar. A gente se compromete em coisas que Deus não pediu para a gente se comprometer. E a gente toma para si uma causa que é de Deus. Em vez então da gente entregar tudo a Deus, a gente toma para a gente, para o egoísmo da gente, para o ego da gente, porque também se a vitória acontecer, também é nossa, não é? Então, Jonatas, por outro lado, a tudo dedica a Deus. E ele age sempre em favor do povo de Deus. E essa que é a grande diferença. Saul, ele se utilizava do povo e Jonatas pastoreava o povo. Ele simplesmente viu o povo com fome e disse assim: esse povo precisa comer. Esse voto, essa conjuração que o meu pai fez, está completamente equivocado. Então o povo come. Olha só, eu comi um pouco, não morri e estou aqui bem e eu quero ver como é que vai ser, né? Então ele tem coragem de encontrar a vontade do Pai e aí ele vai se dispor a morrer pelo povo e aí o povo é que reconhece Deus em Jonatas. Saul, ele era essa figura que ele se afastava de Deus e tinha uma relação com Deus muito mais utilitarista do que devocional, do que de entrega, não é? É tanto que aqui no finalzinho a gente vê que a vida de Saul era muito mais política do que uma vida de fato de um servo de Deus. Então ele ia fazendo composições políticas, ia vendo ali quem era forte, vem comigo, quem pode, vem para cá, não é? Ele começou a traçar ali uma política de guerra, né? Onde seria o mais forte, o mais hábil, o mais capaz. Em contraposição a isso,
a gente vê o próprio Davi lá na frente. A gente vai ver que Davi era o oposto disso que Saul buscava. Saul ele pegava todos os homens fortes e valentes e agregava a si. Davi não. Davi ele não tinha cara de forte, nem tinha cara de valente. Ele era ruivo, de belos olhos, né? Mas foi ele que derrotou Golias. Saul, apesar de ser o mais alto do povo de Israel, não foi atrás de Golias. Foi Davi que foi. Davi, ele não agregou para si homens fortes e valentes. Pelo contrário, quando ele estava fugindo de Saul lá na frente, no complexo de cavernas de Adulão, ele foi se agregar a ele quem estava fraco, endividado, depressivo, aquele resto de sociedade que ninguém queria. Dali saíram os valentes de Davi. Então, a gente percebe aqui que o nosso Deus ele tem uma forma própria de agir. E não é a forma que o mundo agia. Saul estava indo pela lógica do mundo, né? E a gente vai ver que há um fruto muito amargo disso para a vida de Saul aí mais para frente. Então eu vou pedir para você permanecer ligado aqui no momento de pastoreio para a gente ver o que é que vai acontecer com Saul, tá certo? E que Deus te abençoe muito, meu irmão. Então, lembre dessa verdade. Deus ele vem em primeiro lugar na vida da gente. Então, em primeiro lugar, ore. Quando a situação se complicar, ore. Ah, mas eu não vou ter tempo para fazer a oração do jeito que eu queria. Charles Spurgeon falava uma coisa linda. Ele dizia, uma oração curta é longa o suficiente. Então, a gente para e a gente ora a Deus. Se você tiver que tomar uma decisão, se você tiver que correr contra o relógio, vá em oração, meu irmão. Dê a Deus o que é de Deus. A entrega do seu coração. O que interessa realmente a Deus é o coração disposto a ouvir, disposto a obedecer. E aí todas as outras decisões da gente vão acompanhar essa mesma linha melódica, né? Elas vão atrás dessa mesma temática. E aí a gente não vai sair cometendo erro em cima de erro, como o Saul fez. Tá certo? E que Deus te abençoe muito, você e toda a sua família. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a gente quer entregar a Ti, Pai. E a gente tem tido essa oportunidade maravilhosa, Deus, de dia após dia, poder orar, poder entregar a Ti. Mas, Pai, olha para o Teu povo agora. Às vezes são decisões que a gente tem que tomar e que demandam, assim, da gente uma urgência muito grande. E é quando o coração fica ansioso, temeroso, se vê despreparado. Pai, nos dá essa santa disciplina, Deus, da gente, num momento como esse, não permitir que os sentimentos aflorem e a gente tome uma decisão intempestiva. Mas, Pai, dá que a gente acalme, respire fundo, e entregue, nem que seja brevemente a Ti a situação, e só depois disso a gente haja, Deus. Mas, Pai, por favor, enche o Teu povo de sabedoria, de uma sabedoria santa que vem de Ti, meu Deus. Sei conosco em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá certo? Bênção demais. Valeu, povo. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer
não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu.